Época medieval. Sem dúvida alguma, a tecnologia fez a sociedade avançar. Mas ao longo do caminho, a invenção de máquinas de tortura tornou as execuções mais fáceis e incrivelmente cruéis. E não há época com uma reputação pior que a Idade Média, quando a punição se tornou high-tech. As máquinas mais bizarras e doentiamente projetadas do mundo surgiram nas famosas câmaras de tortura dessa era. Na superfície, era como se a morte fosse engendrada para ser tão dolorosa e pavorosa quanto possível. Mesmo a Igreja, que implementou a tortura, e os papas, que implementaram algumas inquisições, não estavam preparados para a forma como o público iria adotá-la e implementá-la. As inquisições eram campanhas aprovadas pela Igreja para extirpar qualquer um que se desviasse da doutrina oficial. Essa ferramenta da Igreja era como o gênio que saía da lâmpada. Após compreenderem a teoria da rosca, os construtores de máquinas da Idade Média elevam sua arte a um nível que beira a obra-prima. E é um artefato em particular que merece a descrição de ser ao mesmo tempo fascinante e aterrador. Chama-se pera. Muita gente não conhece a pera. É um dos objetos mais desafiadores e interessantes. E quando digo desafiador, me refiro à sua compreensão. Revela o pior da humanidade. Digamos que a tecnologia superou a razão. É difícil pensar que isto saiu da imaginação de uma pessoa. Os criadores da pera adaptam a punição ao crime literalmente. E há 3 crimes que levavam ao uso da pera. O primeiro crime, onde a pera seria usada como punição, seriam os casos de blasfêmia ou quando as pessoas falavam mal da igreja ou pregavam uma religião não aceita na época. As imagens vistas aqui em cima e aqui embaixo representam Satã. Você fez algo maléfico e agora vamos pôr o mal na sua boca. A pera foi projetada para ser introduzida facilmente na boca. O torturador abre lentamente o dispositivo girando a rosca. À medida que as partes da pera se expandem e se afastam, elas pressionam os dentes, forçam o queixo a abrir e provocam uma dor extrema. A intenção era silenciar as pessoas, mas obviamente ao ser inserida na boca, você ainda podia fazer barulho, podia gritar. Então a ideia era de obrigá-lo a confessar. A pera podia ser expandida a ponto de deslocar o queixo. A pressão causava uma dor intensa e implacável. Um outro crime em que a pera era usada era a homossexualidade. Isso não era bem visto durante a época da Inquisição. E a pera era uma ferramenta primordial para executar a punição. É um exemplo tecnológico de tentar adequar a punição ao crime. A tortura psicológica busca dobrar o espírito da pessoa, removendo a noção sobre si própria, o senso de privacidade, de controle sobre qualquer coisa. E o exemplo máximo disso está aqui. Para o crime de homossexualidade, a pera é colocada dentro da área transgressora do corpo. Mais uma vez, o artefato se expande através da tecnologia da rosca. O terceiro crime em que a pera era usada envolvia mulheres acusadas de adultério, de terem algum tipo de relacionamento com Satã, prostituição, bruxas ou qualquer outro tipo de acusação. E, nesse caso, a pera era introduzida na vagina. Ela perfurava o útero e causava um grande sangramento. Acabava ultrapassando os limites suportados pela mucosa ou pelo revestimento dos tecidos moles. Esta coisinha que parece tão elegante e artística pode causar uma série de problemas. É sádico demais. Olá pessoal, tudo bem? É o Douglas novamente, aqui direto do meu canal no YouTube. Como vocês estão? Tudo bem? Geração de assassinos, carregadores de bíblias, que vem até hoje nas gerações de idiotas, carregadores de bíblias,
que pedem os seus votos para adentrarem em cargos públicos. Gente, sabe quando nas escolas públicas vocês terão uma aula decente de Inquisição? Sabe quando nas escolas públicas você vai saber que a sua religião nojenta, asquerosa, mesquinha, repugnante, cheia de misticismo, cheia de pessoas lá atrás que achavam que falavam com o Espírito Santo, que tinham arrepios de pele, que achavam que era um Deus falando com as cabeças doentes delas, faziam essas atrocidades com a raça humana. Eu resolvi pegar apenas esse vídeo falando de um instrumento de tortura, a pera. Gente, eu vou deixando aí do lado os instrumentos de tortura da Santa Igreja, que aqueles doentes da Idade Média achavam que era o que Deus queria. Por isso que eu falo pra você, idiota carregador de Bíblia, eu agradeço você não ser um assassino carregador de Bíblia, graças à evolução social, graças à filosofia, graças aos pensadores, aos cientistas, às pessoas que falavam, caralho, que merda é essa? Onde um ser supremo, sabe, é foda que demora muito tempo pra isso acontecer e evoluir, porque as pessoas são muito idiotas, porque as pessoas não abrem um livro de história e não entendem o seu período histórico, muito menos entende o período histórico passado. Hoje os idiotas carregadores de Bíblias estão pedindo seus votos. Eu fico muito feliz que passamos dos assassinos carregadores de Bíblias aos idiotas carregadores de Bíblias. Então, olha esse vídeo aí atual. Então vocês viram aí cenas de um de um documentário que eu peguei na internet. Eu vou deixar o link aí no sugerido aí, um link aí para você ver o documentário completo, porque você nunca vai ter uma aula de história sobre Inquisição na escola, porque as pessoas que têm um controle sobre isso, elas querem o gado votando em nome de Deus, tá? Elas querem as pessoas burras, certo? Querem tirar a filosofia da escola, querem tirar a sociologia da escola, se bobear vão tirar a história, vão deixar só matemática 1 mais 1 pra você, idiota carregador de Bíblia, ficar elegendo filha da puta, e aí ficar aí trabalhando que nem um desgraçado, que nem um burro de carga, pagando as maiores taxas de impostos do mundo pra filha das putas políticos ficarem lá na mamata, certo? Porque é isso que está acontecendo, gente, e foi o que sempre aconteceu, certo? Os padres querem os melhores cortes de carne e descobriram que se eleger político com grandes indícios de lavagem de dinheiro, agora na igreja as carnes ficam melhores, ficam importadas. No lombo do filho da puta, que é um idiota carregador de Bíblia, elegendo outros filhos da puta, só que consegue controlar o sistema em nome de Deus, e Deus nunca se manifesta. Porque se Deus estiver envolvido com essas canalices, gente, eu já falei, eu sento na piroca do capeta. Se Deus estiver envolvido com Bolsonaro, com esses pastores atuais aí, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Bispo da Renascer, caralho, eu sinto na piroca do capeta, olho pra ele assim, dou um beijo de língua. Ele vai ser o meu amante, certo? Mas olha, eu quero finalizar, eu nem vou falar muito, mas eu quero agradecer as pessoas que morreram, que foram esquartejadas, que falavam que a Terra era redonda, que falavam que a Terra girava em torno do Sol, que falava que uma doença esquizofrênica não era demônio, era distúrbios. Eu quero agradecer essas pessoas que morreram, a Copérnico, a Galileu Galilei, obrigado. E eu não vejo a hora de se encolerar essa coisa nojenta de vez, porque ela está encolerada, mas de vez em quando aparecem filha das putas que conseguem desencolerar por um período. E as mortes, e as catástrofes, e as diferenças sociais acontecem de forma muito ruim. Meu coração dói, minha cabeça dói. Tudo de ruim acontece numa sociedade
quando desencolera misticismo, quando desencolera os guiados pelo Espírito Santo. Gente, vocês precisam saber, há relatos históricos que quando se queimavam uma pessoa viva, quando torturavam, as pessoas sentiam a presença do Espírito Santo, que nada mais é do que uma doutrinação associada às funções cognitivas, onde pastores, onde pessoas conseguem fazer você colocar para fora, sabe? São pessoas preparadas, são pessoas que têm a função de verbalização preparada para falar que você está falando com Deus quando você está falando com a sua consciência e com as suas vontades. E aí essas pessoas pregam lá uma sementinha hoje pregam a sementinha do candidato que elas querem que se elegem em nome de Deus. Gente, eu fico muito feliz das igrejas passou-se de assassinos para comediantes. Então, dá uma olhadinha aí. Viraram comediantes. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o peão, força! Dos porões da Idade Média, onde se torturavam em nome de Deus, chegamos nessa linha histórica ao que vocês veem hoje. Então, gente, entenda seu período histórico. Se você ainda acredita que existe algo supremo e está envolvido com essas coisas, legal, tudo bem. Mas tente separar o seu voto, a sua religião, o seu misticismo do social, das ruas, porque eu não acredito na sua religião, porque ela tem as origens em cima da morte. Se você for votar, eu só peço uma coisa para você: não tenha arrepios de pele induzidos pelo seu pastor. Só vai em uma ferramenta, e essa ferramenta se chama Google. Google, Google, e escreve o nome do seu candidato. Se ele bateu em mulher, se ele está envolvido com corrupção, ou se for uma candidata
envolvida com corrupção, que já matou o marido, que já bateu no marido, ou o candidato que já bateu na esposa, não vote nele. Das gerações de assassinos, carregadores de bíblias, até hoje aos idiotas carregadores de bíblias que elegeram Bolsonaro, vocês foram assassinos. E se Deus está envolvido com essas canalices, eu já falei, me dá o mapa pro inferno.